No robô que tu falas na formação, é melhor iniciar o robô numa altura de baixa de BTC, caso escolhermos par BTC, ou é indiferente. Então, este português, eu não sei se ele já fez a formação comigo ou não, pelo nome não consigo identificar, mas na formação que eu estou a dar neste momento, não é? E que já vai na nona turma, hum, no final sim, do robô há uma aula extra que eu dou, opcional, para quem eventualmente tiver interesse em aprofundar a era dos robôs, porque muita gente quer ter a automatização do trading, quer pôr um robô ali a funcionar, um bot, não é? Chamado um bot ali, a fazer operações no mercado de forma automática e no fundo colocar ali uma máquina a fazer dinheiro. Eu, por norma, não costumo falar de robôs para pessoas que estão a iniciar, não é? Para principiantes. Eu não gosto de falar muito dos robôs porque a pessoa, para saber usar um robô de forma rentável, ok? Tem que dominar uma série de coisas. Não basta só saber dominar o robô e colocá-lo ali a funcionar. Isso não chega. É preciso dominar o trade, é preciso dominar a mecânica de operar no mercado, é preciso dominar os ativos e é preciso também perceber o tipo de rentabilidade que dá em diferentes pares. E as pessoas que não tiverem esse tipo de informação, esse conhecimento ou essa experiência antecedente antes de iniciar um robô, antes de se meter no processo de automatização, vai ter muitas dificuldades e provavelmente vai perder mais dinheiro do que aquilo que ganha. E também surgem perguntas como esta, aqui que vemos aqui. Portanto, esta pergunta, isto revela que a pessoa não está preparada ainda para, se calhar, meter-se no mundo dos robôs ou da automatização do trading. Mas, respondendo diretamente à pergunta aqui do português, não há propriamente uma melhor altura, ok? Podes colocar um robô a funcionar em qualquer altura. E em termos de par, é uma decisão tua mediante a tua análise. Também não precisa ser em BTC, pode ser noutro par, pode ser um par que não inclua BTC, pode ser um par qualquer. E portanto, aquilo que eu te recomendo é que estudes primeiro o mercado, como é que se produz resultados atuando no mercado, antes de colocar uma máquina a funcionar. Ou seja, se tu tens uma máquina que pode fazer algum processo por ti, alguma coisa automática por ti, é muito importante tu perceberes como é que se faz primeiro manualmente, que é para depois perceber como é que a máquina vai funcionar também. Ok? Senão a máquina não vai produzir resultados. Eu relembro que normalmente este tipo de bots são ferramentas pagas, onde há uma subscrição, pode ser mensal, anual, enfim, dependendo do robô, e obviamente, se a pessoa não souber dominar este tipo de ferramentas, vai ter mais prejuízos do que propriamente ganhos. Pessoal, qual carteira recomendam de desktop? Eu pessoalmente recomendo a Exodus. Ok? Exodus.io é talvez uma das carteiras mais conceituadas e muito, muito credível, multimoeda, muito user-friendly, muito intuitiva, tem para desktop, tem para mobile, e portanto é uma das melhores carteiras que eu recomendo. Okay? Exodus.io é o site oficial. Nunca se esqueçam de ir sempre ao site oficial. Exodus.io. Boas, sou novo e tenho visto os teus vídeos. Muito obrigado por isso. Okay? Tens algum conteúdo sobre indicadores que usas no TradingView, por exemplo? Eu não falo muito de trading nos meus vídeos, está bem? Porque a mensagem que eu tento passar nos meus vídeos é mais uma mensagem didática, ou seja, de ensinar falar mais sobre criptomoedas do que propriamente o trading, está bem? Aliás, o trading é uma das coisas que eu menos dedico tempo, tá? Dentro da área de criptomoedas, o trading eu faço sim, mas não é o meu foco principal. Portanto, não há assim muito conteúdo, nem sou propriamente analista profissional, nem trader profissional, e portanto não me dedico muito a passar indicadores, até porque eu acho que, primeiro, não é a minha praia de andar aqui a passar análise técnica. Segundo, eu acho que esta questão de andar a fazer análise técnica, ou seja, nós partilharmos uma determinada análise que fazemos mediante determinados indicadores, pá, isso acho que é muito subjetivo e um pouco enganador para quem está a assistir, tá? Atenção que isto não é uma crítica para quem o faz, não estou a dizer isso. Portanto, quem o faz e tem uma justificação para fazer, ok? E eu respeito essa opinião. Então, como eu disse, Bitcoin que nestes últimos dias deu aqui uma quedazinha bem, bem acentuada, ok? Portanto, já na semana passada já estávamos a ver aqui uma correção, uma ligeira correção. Eu continuo a achar que ainda assim não é suficiente para considerarmos que deixamos de estar numa tendência de alta, ok? Porque se voltarmos, eu estou aqui a ver o gráfico diário, ok? Mas se formos aqui ao gráfico, por exemplo, semanal, o que vemos é aqui ainda duas velas de baixa, não é?
E esta vela, esta última, é a última vela, é desta semana, que começa hoje, e portanto ainda não terminou, mas só se esta vela terminar também com uma baixa muito forte, é que pode haver aqui uma correção mais prolongada, ok? Eu continuo a achar que ainda vamos ter aqui uma altazinha. E atenção que no passado este tipo de cenários já aconteceu e a história pode-se repetir, ok? Aliás, se voltarmos aqui atrás, lá no último halving, aqui, que foi lá em 2016, também tivemos assim algo parecido. Acontece o halving, há um período de quedazinha ou de estagnação antes da alta e depois existe a alta e há uma correção antes dele continuar a subir. Se nós fizermos aqui um zoom aqui neste ponto aqui, lá em 2016, aqui no gráfico parece que não o demonstra, mas na realidade foi isso que aconteceu. Okay? Parem, o que acontece? Há aqui o halving, né? Há uma ligeira queda, um período de estagnação, depois há um início de uma alta, né? Vejam aqui, o início de uma alta e há uma correção. Aliás, há duas correções aqui pelo meio, ligeiras, mas se repararmos, antes de acontecer a alta final, existem estas duas correções. Tá? E depois desta correção, portanto, 3 semanas aqui de queda, em que o preço vai dos 1.200, volta aqui, até mesmo o mínimo aqui nos $800, grandes tempos. Há essa correção e depois o preço dispara outra vez e a alta vai lá para cima. Portanto, se a história se repetir agora, e depois aqui ainda houve outra correção antes do preço continuar a subir. Repare, isto foi lá em 2016, tá? Portanto, se a história se repetir, podemos estar a passar por algo do género, ok? A seguir ao halving, há um período de estagnação, há uma pequena, quer dizer, uma ligeira alta, uma correção e depois o preço pode explodir novamente, tá? Mas vemos aqui a formar aqui então uma onda, e eu desenho aqui este triângulo, na minha opinião, triângulo descendente, apanhando aqui os mínimos na casa dos 30.000, que é o suporte que eu agora acredito, ok? Atenção que isto é tudo a minha opinião, tá? Estou a passar aqui a minha opinião. Na semana passada eu tinha colocado aqui um suporte na casa dos 32.000, mas esse suporte, entretanto, foi rompido, portanto o preço desceu durante a última semana, e agora desenhei aqui esta linha do suporte aqui na casa dos 30.000. O preço já rompeu, mas depois subiu, portanto há aqui uma sombrazinha, só abaixo de 30.000, mas ainda assim mantém-se aqui dentro do triângulo. Hoje o preço foi ali em cima quase à linha deste triângulo, portanto esta linha descendente que passa por todos os máximos, esses máximos inverteram a tendência, portanto eles estavam a ter máximos ascendentes, né? Portanto os máximos eram sempre superiores aos anteriores, e agora nós temos os máximos descendentes, ou seja, os máximos são sempre mais baixos que os anteriores. Hoje também tivemos aqui um máximo, chegou aqui aos 34.800 dólares. Entretanto, voltou a recuar, portanto, agora provavelmente vai tocar novamente aqui nos 30 e anda aqui a fazer estas ondas. E ao aproximar-se aqui deste vértice, na minha opinião, das duas uma. Ou realmente continuamos aqui com a tendência de alta, que é aquilo que eu acredito mais, está bem? É aquilo que eu acredito mais. Não entendam mal as minhas palavras, está bem? Eu não estou aqui a dar nada como garantido, tá? É aquilo que eu acredito mais. Portanto, será então o rompimento desta linha e a alta continua. Se ele não ao invés de ir para cima, se vier para baixo, então aí sim a correção pode ser muito mais forte. Mas continuo a achar que, mesmo que ele venha aqui aos 24, mesmo até aos 20.000, mesmo assim ainda estamos a metade, não é? Ele pode vir aqui, reparem, desde outubro para cá, que o preço quadriplicou, não é? Ele andava aqui na casa dos 10.000, foi para os 42.000 e agora ele pode vir a metade, pode vir aqui aos 20.000 novamente, perfeitamente, não há crise nenhuma, porque ainda assim continua positivo nos últimos meses, tá? Muitas pessoas quando veem este tipo de cenários começam logo a deitar as mãos à cabeça. Okay, agora que o Bitcoin vai a zero. Né? E isto volta-se a repetir. Over and over and over. Portanto, enquanto as pessoas não entenderem o ciclo de mercado, okay, muito importante entenderem o ciclo de mercado, todos os mercados financeiros passam por ciclos, okay, e que se vão repetindo ao longo da história. Alguns mais com ondas mais altas, mais baixas, mas normalmente passam por cenários do género. Não é? Há um momento de euforia, há um momento de otimismo, de crença, de acreditar. Depois, quando os mercados começam a dar a fazer algum tipo de correção ou ali a cair um pouco, é uma fase de complacência, não é? De começar-se a pensar, oi, já fiz as neiras e o que é e agora? Se o mercado continua em queda, depois começa a existir
as questões, né? Porquê, né? O porquê que isto está a acontecer, porquê que isto está assim, depois a fase de negação, fase de pânico, né? Fase de medo extremo e depressões e descrença e essas coisas todas, ok? Portanto, isto, o mercado, todos os mercados financeiros passam por isto. Bitcoin, eu diria que está, acho que ele ainda está aqui. Na minha opinião, acho que Bitcoin ainda está aqui. Está a fazer esta correçãozinha aqui, ok? Parem que ele faz aqui uma correçãozinha e depois continua a subir. Portanto, eu acho que ainda está aqui. Ainda estamos na fase do acreditar. É isso que eu sinto. Mas é importante que vocês entendam esta psicologia dos ciclos do mercado. Se não entenderem isto, vocês vão se dar mal e por isso é que tenho esse tipo de receios que Bitcoin vai a zero e vou perder o meu dinheiro todo, essas coisas todas, ok? Mas pronto, fica aqui, vamos ver agora durante esta semana como é que a coisa corre. Eu continuo otimista e continuo a achar que depois desta pequena correçãozinha, saudável, do meu ponto de vista, eu acho que era muito necessário nós termos algo assim antes de vermos o preço continuar a escalar, ok? Mas fica aí a minha opinião. Comentário aqui do António que diz: Rui, tens algum vídeo a falar sobre Lightning Network para aprender como utilizar? Sim, eu fiz um vídeo, não é um vídeo muito explicativo, é um vídeo só de introdutório, só para dar a conhecer o conceito sobre Lightning Network. Portanto, se fores aí ao meu canal, se pesquisares Rui Magalhães, talvez Lightning Network, um, Lightning Network, talvez encontres. Eu acho que já fiz um vídeo, exatamente, tens aí um vídeo, ok? Lightning Network, uma solução luminosa. Solução luminosa. Eu aproveitei, estão a ver o trocadilho? Isto já foi há um ano, mas este vídeo fez parte de uma edição do Crypto Diário, onde eu basicamente expliquei um pouco o conceito do que é Lightning Network, tá? Existe uma campanha que neste momento está a acontecer, não na Ledger, mas sim na Trezor, ok? Neste momento, quem comprar uma... existe um pack na Trezor que vocês podem comprar uma Trezor One, modelo One, que é a mais barata, e recebem também um pequeno livro, ok? Um livro, de acordo com o que diz aqui, é um International, o que é que diz aqui? The Little Bitcoin Book. Portanto, deve ser uma espécie de guia sobre Bitcoin para quem está a dar os primeiros passos. Deve ter aqui alguns conceitos iniciais, o que é Bitcoin, como é que se usa, para que é que serve, como é que se guarda, como é que se protege. Portanto, deve ser uma espécie de um livrozinho guia, digamos, ok? E, portanto, é uma campanha que a Trezor está a lançar. Portanto, quem tiver interesse em comprar uma Trezor, penso que é por mais 5 euros ou 10 euros, vocês compram este pack aqui que vem com o livrinho, está bem? O link aí na descrição para quem está interessado em comprar uma Trezor também. Usem esses links, todos os links estão aí na descrição dos meus vídeos, são links de afiliados. Portanto, são links que, se vocês usarem, eu posso estar a receber uma comissão e isso também contribui aqui com o meu trabalho, está bem? Agradeço-vos por isso. Então, se vocês entrarem aí no site da Trezor para comprar este pack, custa 66, portanto é mais 6 euros, ou 7 euros, mais 7 euros do que só comprar a carteira. Então vocês podem comprar não só a carteira, uma das melhores carteiras de criptomoedas, mais seguras, e como também recebem este pequeno guiazinho sobre Bitcoin. The Little Bitcoin Book. Portanto, uma campanha que está a decorrer neste momento na Trezor. Ok? Já agora vendo aqui os produtos todos, vocês têm aqui o tal pack 66. Este é o Model One, okay? Pode ser em preto ou branco. Depois tem o Model T que vem sozinho, este já é um pouco mais caro. A Model One custa 59 euros, tá? Tanto branco como preto, 59 euros. Depois tem aqui outros packs aqui, com as steels, né? As Crypto Steel, que é um instrumento onde vocês podem também proteger chaves privadas de uma forma, numa placa de aço. Trezor One Metallica, 600 euros, maravilha. Esta deve ser mesmo contra fogo e contra tudo, né? Para custar 600 euros, depois tem aqui as placas, aço e tal. Ok, pronto, passem aqui no site quem estiver interessado em comprar uma destas carteiras. A Trezor também é uma excelente marca, tá? E a Ledger também, que eu tenho falado muito já sobre a Ledger também, e aquilo que eu estava a falar há pouco é deste pack, o pack da Ledger Nano S e Nano X. Penso que isto não estava a 100%, agora sim. Tenho já uma ou duas,
sim, duas pessoas interessadas numa destas LEDs. Portanto, se alguém tiver interesse, envia uma mensagem, manda-se vir um pack e divide-se os custos e acaba por ficar mais barato, tá? Já mandei vir um pack esta semana, deve chegar agora, semana passada, deve chegar esta semana. Já recebi a mensagem aí do distribuidor para enviar depois para os seus destinatários. Avelino Correia, como funciona isso dos robôs? Mas basicamente o robô aquilo que faz é estar conectado com uma determinada exchange, ou várias, pode ser com várias, né? E basicamente tu parametrizas o robô, programas o robô, de acordo com algumas configurações, com algumas variáveis, e ele vai operar, vai dar instruções ao mercado, ou neste caso à exchange, para operar, para comprar, para vender em determinadas situações. Portanto, basicamente é isso. E há vários tipos de robôs, mas alguns funcionam de uma forma, outros de outra. Portanto, basicamente é isso. Okay? Mas quem não tiver o conhecimento sobre a operação no mercado, mercado spot, estar a usar os robôs vai perder mais dinheiro que aquilo que ganha. O Duarte pergunta: Olá Rui, achas que podemos vir a assistir a um bull market mais longo, gradualmente a subir de forma homogénea, todas as boas moedas até 2023? Não. Eu acho que este ano, 2021, eu acho que vai ser o ano de alta. Tá? Eu acho que vai ser o ano de alta. É a minha opinião, está bem? Repito, é a minha opinião. Não significa que vai acontecer. É aquilo que eu acredito que vai acontecer. Tá? E o que eu acho é que 2022 talvez seja o ano da correção. O ano todo. Ou seja, reparem o que é que acontece. Isto, lá está, a história repete-se. Vamos colocar aqui o gráfico, novamente, o gráfico semanal, por exemplo. Vejam os últimos halvings, ok? Vejam os últimos halvings. Eu não tenho aqui o anterior a este, portanto, o que aconteceu em 2012, porque eu estou a ver aqui os dados da Coinbase e a Coinbase só tem dados a partir de 2015. Mas vejam o que aconteceu no último halving. Nós tivemos no primeiro ano, portanto, o halving aconteceu em 2016. O ano 2016 portanto, o ano 2016 foi um ano de, até ao final do ano 2016, foi um ano de algumas subidas, mas nada especial. Aqui no gráfico não dá para ver bem, porque isto o gráfico está muito achatado por causa do preço, mas foi aqui algumas subidas, mas principalmente correção. A grande subida aconteceu em 2017, o ano 2017, vejam. Foi aqui, aconteceu. 2017 até ao final foi a grande alta. Ok? Então o que é que nós temos aqui? Agora, e depois do ano 2017 tivemos o ano 2018 todo em correção. Vão ver? O ano 2018 foi um ano tipicamente de queda. Tá? Agora o que é que nós vimos? Aliás, o melhor até é ver o gráfico mensal. Talvez seja mais fácil de perceber isso. Exatamente. O gráfico mensal vê-se melhor. Ok? Ou seja, nós temos aqui o ano 2017 alta, o ano 2018 aqui queda. Depois o que acontece? Próximo halving. Depois aqui 2019 foi um ano de 50-50. Metade de alta, metade de baixa, portanto, basicamente equilibrou-se. Depois o que acontece? Próximo halving, 2020. Acontece o próximo halving. Até ao final desse ano, tal e qual como aconteceu aqui, até ao final de 2016, manteve-se linear. Okay? Depois, o ano 2017, alta, todo em alta. E aqui estamos a ver o ano 2021 também, o início da alta. Por isso é que eu digo que eu acredito que ainda vamos ver o preço a ir lá para cima durante este ano. É a minha opinião, ok? E acredito que o ano 2022 seja então o ano de correção, em que vamos ter praticamente o ano todo em queda. DJ Morales. A Ledger S dá para guardar DOT e ADA? As moedas nas cold wallets vão valorizando conforme o mercado, certo? Então, respondendo à primeira pergunta, se dão para guardar DOT e ADA, dão, ok? Elas, por exemplo, o caso da Ledger, ela não suporta, na Ledger Live, não suporta, a Ledger Live é o interface, está bem? Que permite gerir a carteira. Ela não suporta ou seja, não tem app específica para a DOT, okay? A Polkadot, a moeda da Polkadot. Mas tu podes proteger as tuas moedas usando a Ledger, conectando com uma carteira da DOT e da ADA, ok? Se tu vieres aqui à parte dos crypto assets que são suportados pela Ledger Nano S, tu pesquisares aqui a ADA, okay? Tu vais ver que ela está aqui, só que simplesmente ela não é suportada na Ledger Live, mas tu podes conectar a tua Ledger Nano S, com uma carteira como, por exemplo, a Yoroi ou a Adalite. Tá? Então tu conectas com a tua Ledger com estas carteiras e podes usar a tua chave privada da Ledger para assinar as transações nestas duas carteiras da ADA. Da DOT a mesma coisa, ok? Portanto, ela não tem aplicação na Ledger Live, mas tu podes conectá-la com uma carteira, neste caso a Polkadot JS,
E então podes usar também as Dual Ledger para guardar, entre aspas, já vos expliquei que as carteiras não guardam nada, simplesmente assinam transações e guardam a chave privada, mas não guardam moedas. Ahm, então tu podes conectá-las aqui com as carteiras oficiais, tá? Agora, respondendo à tua segunda questão, que é se as moedas nas Gold Wallets vão valorizando conforme o mercado, sim. Okay? Se tu tens, por exemplo, 10 dotes, e hoje têm um determinado valor, se continuas com esses 10 dotes na tua carteira, daqui a uns meses, daqui a uns anos, continuas com 10 dotes, se o valor da dote estiver mais alto, obviamente isto também está valorizado. Ok, Lino Aguiar, provocação. A blockchain da Bitcoin caracteriza-se por ser aberta, sem fronteiras, neutra, descentralizada e resistente à censura. Neste momento será mesmo neutra? Não haverá discriminação? O que é que queres dizer com isso, Lino? Discriminação. Ele complementa em baixo. Isto é, todas as transferências ou processos têm igual importância? Não haverá discriminação? Não será uma mempool uma forma de censura? Então, não sei onde tu queres chegar com isso. Quando nós dizemos que ela é neutra, significa que ela não prioriza uns em relação a outros. Ok? É claro que existe, tu pode dizer, mas se eu, as taxas, por exemplo, pode ser um fator de prioridade das transações em ser colocadas na blockchain. Sim, efetivamente, a taxa pode determinar se a tua transação entra logo no próximo bloco ou se fica à espera. Mas isso, eu vejo isso mais no sentido positivo propriamente do que uma discriminação, porque repara, isto é quem realmente quer ver a sua transação confirmada mais rapidamente, provavelmente estará disposto a pagar uma taxa ligeiramente superior, não precisa ser o dobro, não precisa ser o triplo nem nada, mas ligeiramente superior para que a sua transação entre logo. E portanto, eu não acredito que os mineradores andem ali a escolher só porque o valor, ou por causa do valor da transação, ou só por causa do endereço, que é bonito ou não. Lembro que na mempool, ou melhor, na mempool, na blockchain, não existem dados que identificam as pessoas. Lá só existem endereços, só existem códigos, só existem números. Agora, neutra é nesse sentido, é de não haver aqui, lá está, dar prioridade a uns e a outros. Não é? Nós sabemos muitas vezes que no sistema financeiro tradicional, muitas vezes, algumas transações, algumas transferências de dinheiro são priorizadas ou até são facilitadas, não é? Em relação a outros só por causa dos intervenientes, só porque é o doutor não sei quantos, ou o ministro não sei das quantas, ou enfim, não é? Ou aquele que tem muito dinheiro, simplesmente é poderoso, tem muito dinheiro, então ele até nem se importa de ter ali dinheiro à disposição, mesmo que não tenha lá na conta bancária, mas o banco dá-lhe a liquidez que for necessária e coloca-lhes todos os meios e mais alguns para ele poder fazer movimentos como quiser. Já outras pessoas, se calhar, que não têm esse poderio, se calhar até têm algumas dificuldades em fazer uma determinada transação. Aí sim, é que eu considero que não é um sistema neutro. É nesse sentido que Bitcoin é um sistema neutro. Olha, o Mário também dizia uma coisa importante. Além de estudar os fundamentos de qualquer moeda, tem que ser muito frio em emoções no mundo cripto. A emoção destrói a banca. Não podia concordar mais contigo. 1024% de acordo. Okay? Em investimentos ou na área financeira, nós temos que sempre tomar decisões pela razão, nunca pela emoção. É outra coisa também que se nota que muitas pessoas não estão preparadas para isto ainda. Okay? Não estão preparadas para os tais ciclos de mercado, não conhecem os ciclos, não passaram por eles. Okay? Há muitos autores aí que defendem que uma pessoa só está preparada para atuar nos mercados financeiros depois de ter passado por estes ciclos todos. Tá? E vocês não têm que passar por eles só olhar, sem fazer nada. Vocês podem atuar no mercado, mas com montantes pequenos, só para treinar, só para praticar, para ver o que é que acontece, para sentir essa emoção, sentir todas estas fases, não é? Todos estes sentimentos que estão aqui descritos, está em inglês, mas acho que se percebe, todos estes sentimentos que estão aqui descritos, vocês precisam de sentir isso na pele. E só quando sentirem todos estes sentimentos, aí sim vocês estarão preparados, ou ficarão com a experiência necessária para depois começar a entrar no mercado de uma forma mais profissional, tá? Com montantes assim bem mais avultados. Portanto, para já vocês podem brincar, entre aspas, um bocadinho, brincar à séria, como eu costumo dizer, né? Pequenos montantes, vocês vão comprando, vão vendo como é que é, fazendo ali algumas operaçõezinhas. Falando aqui um bocadinho de Coinbase também, a Coinbase publicou há algum tempo, ou pelo menos revela, ter 43 milhões de clientes. Tá? Muita malta que usa a Coinbase. 43 milhões de clientes. Se pensarmos que Portugal tem pouco mais de 10 milhões de pessoas, portanto imaginem o que é 4 vezes a população portuguesa como cliente da Coinbase.
Tá? O que é que isto significa? Significa que para já, a Coinbase tem uma grande massa, é uma das maiores exchanges, isto acho que já não é, não é assim tão novidade, mas também significa que há muita gente que confia na empresa, não é? Às vezes as pessoas dizem, pá, a Coinbase é uma treta porque tem mau suporte, nunca respondem, blá 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 blá. E muita gente acaba por desculpar-se, digamos assim, dos seus problemas, acusando outras entidades, não é? Mas já que reconhecer, independentemente dos defeitos que a Coinbase possa ter, e ela não é perfeita, não há nenhuma empresa que seja perfeita em todos os níveis, mas há que reconhecer que efetivamente é uma das melhores e mais credíveis empresas relacionadas com cripto. Okay? É onde os principais investidores consultam, a empresa a quem recorrem para fazer compras massivas em Bitcoin. É uma empresa devidamente regulada, devidamente controlada, e portanto, por isso é que eu continuo a recomendar a Coinbase. Há muita gente que pergunta ainda, Rui, com estas coisas todas ainda recomendas a Coinbase? Sim, recomendo a Coinbase, sim. Principalmente para quem está a começar. Recomendo. Em todo caso, muitas pessoas também acusam a Coinbase porque não prestam bom serviço, principalmente quando o Bitcoin está em alta, não é? Vocês já devem conhecer, porque sempre que há uma subida, sempre que o Bitcoin dispara e há uma alta expressiva, os sites da Coinbase entram em colapso e deixam de funcionar, deixam de estar online. Depois há pessoal que diz que isto é propositado, que a Coinbase faz isto mesmo para o pessoal não ter acesso às moedas, para não conseguir fazer negociação. Isso são tudo desculpas esfarrapadas, não é? Vocês acham, ponham-se no lugar da Coinbase, vocês acham que a Coinbase ia provocar algo para que as pessoas não pudessem negociar? Epá, isto só mesmo quem não tem noção das coisas, não é? Então a Coinbase ganha dinheiro é pelas compras e vendas que a malta faz, não é? Se há um momento em que há mais malta a fazer compras e venda, onde a Coinbase vai conseguir ter mais, vai faturar mais, então acham que ela vai prejudicar isso? Ela ia prejudicar esse processo? Portanto, mas pronto, há malta que vem para aí logo, lá está, a dar as desculpas, né? Tentando acusar, tentando colocar a batata quente do lado da Coinbase. Bem, o facto é que a Coinbase usa sistemas, usa plataformas, servidores que também têm limites, não é? Tem determinados cursos. Se existe uma plataforma que dá acesso a um determinado número de pessoas ao mesmo momento ali a atuar, a criar ordens, comprar, vendas e tal, e de repente vem um batalhão de pessoas a mais a usar o sistema, obviamente que aquilo vai entrar em colapso. Portanto, não há milagres, por muito potente e por muito avançado que sejam esses sistemas, vai entrar em colapso. Okay? Em todo caso, a Coinbase já veio anunciar que vai tomar medidas para evitar essas quedas. Okay? E claro que quem é o mais interessado nisto tudo é a própria Coinbase. A própria Coinbase não quer este tipo de coisas. Ela é a principal interessada em não ter quebras nos seus sistemas, não é? Porque ela é que vai lucrar com isto, mais do que nós próprios que somos os clientes. Mas enfim, então ela veio comunicar que vai fazer aqui algumas mudanças em termos de plataformas. Diz aqui que, por exemplo, estamos decompondo, está assim uma tradução para brasileiro, mas enfim, acho que se entende. Estamos decompondo ainda mais o nosso servidor de aplicações monolíticos em serviços distintos separados. Ou seja, basicamente o que está aqui a dizer é que eles, por exemplo, que o site da Coinbase.com, se repararem, tudo está centrado neste domínio. Né? Mesmo a Coinbase Pro, se repararem no domínio, é pro.coinbase.com, ou seja, ela é um subdomínio da Coinbase.com. Né? E a Coinbase Pro é a plataforma de trading, ou seja, é a plataforma que representa o mercado da Coinbase. Portanto, está tudo aqui direto no mesmo servidor. E provavelmente o que eles vão fazer, o que eles irão fazer então é separar estas plataformas em diferentes domínios, que por sua vez estão a correr em diferentes servidores, para permitir que a malta se espalhe mais, não é? Porque há sempre gente que compra no site da Coinbase.com, há gente que usa o Coinbase Pro, há gente que usa até outras plataformas, em momentos assim de pico, não é? Então, uma dessas alterações que ela pretende fazer é precisamente fazer essa separação, para que depois haja uma distribuição mais, digamos, uma melhor distribuição do tipo de acessos, da quantidade de pessoas que estão a aceder aos diferentes serviços, ok? Portanto, isso aí provavelmente já vem ajudar e muito e evitar aquelas rupturas ou aqueles crashes que a Coinbase tem principalmente quando o mercado está muito frenético. Né? Mas atenção que a Coinbase não tem feito melhorias só a este nível das plataformas. Né? Ela própria está a entrar num mercado muito mais ambicioso, que é o mercado dos capitalistas, de grandes investidores, grandes empresas que procuram a Coinbase para
adquirir grandes quantidades de Bitcoin, e esse tipo de processo não é chegar ali à Coinbase Pro e dar uma ordem de compra de meia dúzia de satoshis. Não é bem assim, não é? É um processo muito mais complexo, que é feito de forma faseada, não acontece no mesmo momento, não é? Vejam o caso ali da MicroStrategy, que comprou não sei quanto, uma centena já de Bitcoin, já tem não sei quantos Bitcoins, e ele não comprou isso tudo de uma vez. E das várias compras que foram feitas, mesmo essas compras, elas foram feitas de forma faseada. A própria Coinbase até anunciou e tem o seu use case da MicroStrategy publicada, a explicar exatamente esse processo, da forma como eles fizeram essa compra massiva de Bitcoin, de forma a não afetar substancialmente os mercados. Ou seja, houver aí picos assim muito repentinos, só porque a Coinbase chegou ali e comprou, sei lá, 500, 1000, 2000 Bitcoins assim no mesmo minuto. Não, ela explicou que essas compras foram feitas faseadas, ou seja, a cada 3 minutos, mais ou menos, ela fazia uma pequena compra. Estás a ver? Ou seja, essas compras ficaram diluídas ali pelo order book, e praticamente passou despercebido. E depois também esta semana, ou melhor, a semana passada, ela também comunicou que pronto, está a fazer os possíveis para criar um serviço de suporte bem mais célere, mais eficaz, e segundo este comunicado oficial, eles até vêm de alguma forma pedir desculpas pela demora que o serviço de suporte tem estado a ter. Em todo caso, eles estão a tentar fazer um esforço acrescido para tentar regularizar a situação. Se vocês forem ao site da Coinbase, à parte do suporte, vocês vão ver que até tem lá uma mensagem na parte do suporte. Deixem-me cá entrar aqui no suporte. Vocês veem que tem aqui uma mensagem a vermelho, né, a dizer precisamente isso, que portanto, que estão a... Existe uma grande afluência de pedidos no suporte, e obviamente que eles não estão a conseguir dar resposta em tempo útil a todos esses pedidos, mas segundo este comunicado aqui, eles estão a tentar portanto, melhorar esse serviço e também tentando colocar isso em tempo útil, o tipo de respostas. Okay? Portanto, de alguma forma vem-se aqui pedir desculpas aos teus clientes, e pedir alguma compreensão e paciência também por isso, tá bem? Eu acho que o pessoal é muito apressado, quer as coisas, quer enviar um ticket e quer logo ter uma resposta logo a seguir, não é? Nem parece que sabem como é que funcionam os nossos serviços públicos, não é? Que nós precisamos resolver alguma coisa e até parece que nós temos a resposta logo passado alguns minutos ou algumas horas. Mas enfim, há pessoas que não têm paciência nenhuma e depois queixam-se de tudo, né? Queixam-se, a culpa é da empresa, que não presta o devido suporte. Quem estiver também interessado em criar conta na Coinbase, link tem na descrição. É uma empresa e uma exchange que eu recomendo. Eu uso e recomendo também. Alguém sabe quanto tempo uma conta na Coinbase fica sobre análise? Epá, nem de propósito, meu. Ó João, nem de propósito. Eu falar precisamente sobre a Coinbase. Meus amigos, a Coinbase está com muitos atrasos no processo de suporte. A verificação de contas, se vocês fizerem o processo todo direitinho e cumprirem com todas as indicações que a Coinbase indica, essa verificação fica feita ao fim de alguns minutos e de forma automática. Se ela passar por uma fase manual, que tenha que ser feita uma verificação manual, então aí vai demorar mais algum tempo. Pode demorar dias, pode demorar semanas. Portanto, tens de ter paciência, João. Eu não conhecia ainda ninguém que tivesse esse processo, que não tivesse resolvido esse processo. Às vezes demora mais, outras vezes demora menos, mas tens que esperar, não há outra hipótese, tá? Tens que esperar. Se queres realmente usar a Coinbase, tens que esperar. Boas, Rui, livros que recomendas sobre cripto e porquê? Em português, existem 2 ou 3 autores que eu conheço assim que escreveram sobre cripto. Temos o livro do António Vilaça Pacheco, Bitcoin, de António Vilaça Pacheco, já vai na quinta edição. Eu penso que este livro ele é, se não me engano, 2017, 2018. E portanto é um livro fácil de ler e portanto dá aqui uma noção geral, e a transição entre o sistema financeiro tradicional e o mundo cripto, ok? Novo tipo de moedas. Também algumas nuances também sobre dinheiro, também fala um bocadinho sobre isso. Também é recomendado, literatura portuguesa. Existe um livro também que eu tenho conhecimento, que é este aqui. Eu ainda não o conheço ainda, não li, mas é de um português também, ok? Por acaso eu tenho de ver se entro em contacto aqui com o autor dele, Guilherme Sanches, que também fala aqui sobre Bitcoin. E eu penso que ele conta aqui um pouco a sua experiência que ele teve no mercado cripto, também português. Okay? Depois disso, existe literatura estrangeira e o livro que eu recomendo, talvez, para quem quer aprender sobre Bitcoin, talvez, e sobre esta nova modalidade de dinheiro, talvez seja o Padrão Bitcoin.
é uma literatura estrangeira, mas tem a tradução já em português. Portanto, o título original é de Bitcoin Standard e a tradução é o padrão Bitcoin. Tá? Este aqui sim, este aqui faz também essa transição, ou mostra também a evolução histórica do dinheiro até chegar ao Bitcoin. Okay? Portanto, acho que este livro até deve ser dos mais completos para a pessoa ter uma noção real daquilo que acontece com o mundo financeiro. Eu acho que a maioria das pessoas só ainda não usa Bitcoin e não está dentro do mundo cripto porque ainda não se apercebeu como é que o dinheiro funciona. Okay? Quando as pessoas começarem a estudar sobre dinheiro, aliás, eu recomendo muito também verem o documentário do Mike Maloney. Tem esta série aqui, que é Os Segredos Escondidos do Dinheiro. Tá? Portanto, vejam esta série também que vocês vão ficar chocados. Eu fiquei. E já agora também, se quiserem, existe o livro do Andreas Antonopoulos, que é Bitcoin, Mastering Bitcoin, mas é um livro assim um pouco mais técnico, okay? Para quem quer estudar. Eu li também esse livro. Li, quer dizer, não li todo, porque é um livro já bem volumoso, mas li algumas partes e de vez em quando ainda vou lá consultar algumas coisas. Quem se interessa mais pela parte técnica, é um livro se calhar mais indicado. Para quem não conhece, Andreas é um dos principais palestrantes, entusiastas e conhecedor sobre Bitcoin e cripto, ok? Tem aqui os livros deles. Master Bitcoin, que é este que eu me referia. Tem este aqui também sobre Ethereum. Olha, mas o cripto dele diz aqui uma coisa importante, e tem razão, não é? Reparem que nós ao utilizarmos exchanges como Coinbase, Binance e outras do género, basicamente é como se estivéssemos a usar bancos, porque nós estamos a utilizar entidades terceiras que têm o controle quando nós colocamos lá o nosso dinheiro, estamos a colocar o nosso dinheiro nas mãos deles. É a mesma coisa que colocar o nosso dinheiro no banco. E, portanto, o objetivo é começar cada vez mais a utilizar soluções descentralizadas. Tá? E as soluções descentralizadas cada vez são mais, cada vez são, em termos de serviços, estão mais user-friendly, começam-se a aproximar agora das pessoas, para qualquer pessoa, não é? Eu faço esta comparação. Antigamente, para comprarmos Bitcoin, não era assim tão fácil, não é? Mesmo a Coinbase, quando eu conhecia a Coinbase nos primeiros tempos, não era assim tão intuitiva como hoje, não tinha um processo assim mais simplificado. Hoje nós temos exchanges descentralizadas que até parecem assim um bocadinho confusas no início, o conceito ainda parece ser difícil, mas na realidade, depois vamos a ver, na prática até é mais simples do que utilizar exchanges centralizadas. Olha, logo a começar pelo processo de verificação de identidade, não é? Chamado KYC. Logo por aí tem logo essa simplicidade. Não temos que estar a verificar conta, não temos que dar os nossos dados a ninguém. Simplesmente conectamos a nossa carteira a uma exchange, fazemos as trocas que temos que fazer e está pronto. O António está a dizer que a adesão a descentralizadas ainda é uma curva de aprendizagem difícil. Eu também estou à espera de aparecer uma que me sinta confortável. É tudo um processo, tudo é um processo. A mesma coisa era o que eu estava a dizer. Comprar Bitcoin há uns anos atrás não era assim tão simples como é hoje, não é? E hoje até pode parecer complicado utilizar exchanges descentralizados. Eu até considero que é mais fácil, mas ainda assim é um processo que as pessoas não estão habituadas. E portanto tem que passar por um processo de aprendizagem, de entender a mecânica. Mais uma vez voltamos a isto. Vocês têm que entender a mecânica. Porque basicamente usar uma exchange centralizada é pegar numa wallet, conectar a um protocolo qualquer e através de uma interface, por exemplo, a Uniswap, querem ver, olha, isto é muito simples, meu. Vocês vêm aqui ao site oficial da Uniswap, entram aqui na app, ok? Parem, até o próprio layout é muito minimalista, né? Vocês escolhem aqui a opção de swap, já tem aqui outras opções, da pool, por exemplo, ou o token. Ou entram aqui na opção de swap, conectam a vossa carteira. E como é que conectar a carteira? Vocês chegam aqui, uma carteira da MetaMask que esteja associada à vossa hardware wallet, por exemplo, ok? Ou então qualquer uma destas carteiras aqui, por exemplo, olha, Coinbase Wallet. Coinbase Wallet, estamos a falar da Coinbase da app, tá? Não é coinbase.com. Então vocês vêm aqui, conectam a vossa carteira e basicamente vai-vos aparecer aqui os vossos saldos. Vocês podem trocar, escolhem aqui a moeda que querem trocar. Neste caso o token, atenção que neste caso aqui a Uniswap trabalha só com tokens na rede Ethereum, ok? É RC20. Então tu vens aqui, escolhes o token que queres trocar, sei lá, queres comprar, por exemplo, queres trocar Ethereum. Então outra coisa importante, vocês têm que ter Ethereum em saldo, tá bem? Porque vocês vão pagar a taxa em Ether, ok? Então imagina, vocês querem trocar Ethereum por querem comprar, por exemplo, o Band, tá? Ou sei lá, Rave. Pronto, chegam aqui, indicam a quantidade que querem comprar, pronto, um Ethereum, trocam por isto, quantidade,
conectam, quando a carteira está conectada, é só clicar aqui no botão, fazer o swap, está feito. Ok? E as vossas moedas estão na carteira, não saem da vossa carteira. Portanto, não têm que colocar dinheiro nas mãos de outra pessoa. Tá? Portanto, é muito simples de utilizar isto. Tem aqui as taxas que vocês vão pagar. É muito simples, o processo é muito simples. Agora, tem que também perceber um pouco da mecânica disto.